Bom dia, professor. Tudo Bom bom? dia. Então, o questionário lá, o último questionário, eu acho que a questão 3 está errada, eu acho. Questão 3. É a questão, não sei se é a 3 lá, né? Mas é a questão que tá. Deixa eu ver se eu. É uma questão que tem que fazer a. Não sei se é a diferença. É a diferença entre as posições do Y, né? Entre o ângulo de ordem um, o ângulo de ordem 2, alguma coisa assim. Da bolha de sabão? Não, acho que não é da bolha de sabão, não. Deixa eu ver se eu lembro do enunciado aqui. Não só tem quatro questões, é porque a que é parecida com ela tem a mesma ordem de grandeza, né? Seria 0,0 e o número. E aí, como a outra mudou, eu só estou falando isso porque eu acho que está errado mesmo. Deixa eu ver. São 4 questões, São né? quatro questões só. Uma era para medir o comprimento de onda da luz, calcular, né? A outra era as franjas de interferência de um laser. Ah, essas duas que são parecidas. Aquela, um feixe de luz branca com intensidade constante na faixa de comprimento de onda da luz visível entre 400 e É 690 da bolha. nanômetros. Não, essa aqui não. Essa é da bolha. É o do laser de comprimento de 600, nananã, que é para calcular a distância entre as franjas adjacentes. É a segunda. É, que lá como resposta estará 0,18, mas eu acho que é 0,018, entendeu? Ah, entendi. É assim, Entendi. se for pensar, bate com a ordem de grandeza da última questão, né? Que é 0,014 a diferença. Então, Entendi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. tá. Você pode ir perguntando se tiver outra dúvida. Tá. Acho que tá. Até esse último questionário é a P1, né? É isso que a gente fez agora. Isso. A interferência e o de revisão vai para a P2. Eu vou ajeitar as notas amanhã. Tá bom. Nem Já sei. tirei o dia para fazer isso. Foi mal demais. Tá bom. Então, professora, posso perguntar, né? Pode. Eu estou olhando aqui, mas pode Tá. perguntar, eu acho. É, o que essa. Eu não entendi muito bem o conceito lá daquela meia largura, né? Ela é um ângulo ou ela é uma distância, né? Um comprimento? Na verdade, a meia largura deveria ser um comprimento, né? Só que ela é medida em ângulo mesmo, porque o X lá no eixo X é ângulo. Aham. Se é o que eu estou entendendo que você está perguntando, né? É aquela. O nome é meia largura mesmo, né? Meia largura da, É, da lista, né? Nem uma franja, mas é uma lista. sim, na rede de difração, não é que você está falando? Isso, isso. O que mais? Tá. Hum, tem uma dúvida lá com relação à dispersão. Na dispersão,
a gente chega num. É só dar o conceito, né? A gente chega no segundo formato, né? Porque assim, eu não entendi muito bem essa diferença entre dispersão e resolução e tudo mais. Mas, pelo que eu entendi, a dispersão ela é relacionada a dois comprimentos de onda, né? O quanto ela vai separar Separar as duas linhas. isso. Então, aí a gente chega num formato lá que é M, que é a ordem de grandeza da linha, D, que é o comprimento, a diferença ali das fendas, né? E Sim. cosseno de θ. Aí esse θ é para qualquer um dos comprimentos de onda? Esse teto é para qualquer um dos componentes de onda. Peraí, deixa eu ir lá Uhum. olhar. Eu não estou achando aqui a coisa, não, a resolução, mas eu olho. Tá Deixa eu bom. anotar aqui. Questão 2 do questionário, que aí eu não esqueço. Eu não estou achando a resolução, acho que eu vou ter que fazer de novo. Só que eu não vou fazer isso agora. Tá bom. Questão 2 de fração, não é esse? É interferência, né? Ah, não, acho que esse é de difração. É, não, esse é de interferência, É né? de O questionário. interferência. É, interferência, interferência. Tá. Aí eu já anotei aqui para verificar essa questão. Eu não vou resolver agora. Agora você está perguntando, vamos voltar lá no. Deixa eu abrir aqui O slide. o slide. Agora sim, né? De difração, né? Que você está perguntando. Isto. Aí na rede de difração, né? Deixa eu compartilhar aqui contigo. Tá vendo? Tô, estou vendo. Então, tá. Então, é aqui que você está falando? Onde você está falando? É, essa é largura, né? Acho que é mais para baixo. É, mas você respondeu, né? É um ângulo, mas é os dois, É né? porque ele está medindo aqui em ângulo, tá vendo? O eixo X. Aham, Então, entendi. Mas se for pensar visualmente, seria essa diferença de angulação. é, peraí. Ok. É porque ele é redondinho, assim, né? Tipo Aham. um feixe, né? Onde que é? Aqui? É ali na dispersão. Nessa aqui. Aí, isso, esse. Como a gente tem dois comprimentos de onda. Cada um vai ter um ângulo, né? Então, tanto faz colocar um ou outro. Não, cada um vai ter um, né? Aqui, ó, Exato. cada um vai ter um. Porque é a separação deles, você vai medir em ângulo, né? Então, por Sim, exemplo, o primeiro está aqui no 3,4, o segundo está aqui, ó, né? sim, Então, aqui é outro ângulo. sim. Mas a dispersão não é associada aos dois? A gente está falando da dispersão ou não? Entendeu? Porque Como assim, se a não? dispersão é associada a dois comprimentos de onda, então no de baixo aí tinha que ser um ou outro, né? Comprimento de onda. Por isso que eu fiquei assim, ué. Ou é uma medida para um só? Não, eu não entendi ainda. A gente calculou esse D colocando aqui o M, que é um que ele deu aqui no enunciado, Sim, e o θ é o ângulo dessa faixinha aqui, dessa coisa. sim. Mas, por exemplo, eu tenho que calcular a dispersão de dois comprimentos de onda lá. Qual é o θ que eu vou usar? O θ
De qual comprimento de onda, entendeu? Para cada um deles, você vai calcular o D para essa coisa aqui, aí você vai botar aqui 13,4. E o desse aqui, você vai colocar o ângulo dele, só que nem deu aqui no exercício. Aham. Então, cada comprimento de onda separadamente tem uma dispersão. Tem um ângulo, para cada comedimento. Ah, tá. É porque eu tinha entendido que tu calculava a dispersão com relacionado aos dois comprimentos de onda. Então, cada par de comprimento de onda tinha uma dispersão, entendeu? Eu pensei que era isso. Pela, Não, pela definição lá de cima, né? Que era a diferença angular, lá, a separação angular e a diferença do comprimento de onda, entendi. né? Em cima, né? Desse aqui, né? Eu Delta pensei teta que era sobre. que era uma medida impar, né? Entendi. Mas aqui embaixo não. Aqui embaixo você vai colocar o ângulo daquele que você está falando. Tá bom, tá bom. Cada um vai ter um aqui, ó. Que se você pegar aqui, né? A, a fonte está aqui, né? Sim. Na verdade, mais aqui no meio, né? A fonte está aqui. Então, você vai ter daqui para cá um teta. Daqui para cá, outro teta. Daqui para lá, outro teta. Uhum, uhum. Mas você também pode calcular como sendo a diferença aqui entre esse e esse, dividido pela diferença de comprimento de onda. Você tem duas maneiras de calcular. Sim, e Mas esse daí. daqui é o teta em relação à fonte, aqui, Sim, sim. que é esse que está aqui no gráfico. É, é, ok, eu acho que entendi. Mas, então, quando for nessa definição aí, é, eu quiser calcular a, a dispersão de um comprimento de onda, como é que eu vou saber qual é dar no. Porque é que é estranho, né? Porque tu vai no de baixo, então beleza. Eu só preciso usar o ângulo, né, que o comprimento de onda vai ter. Tá. Referente, Mas sim. de cima eu vou ter que usar dois. Eu vou fazer a diferença entre os dois. Qual é qual, então? Ou como é que eu vou saber qual é a Aqui, dispersão de comprimento aqui de onda? o delta teta. Aham. É Mas ND. o delta teta é a largura de linha ou não? Porque É, o delta teta era a separação angular, né? A largura de linha era outra coisa, né? Acho que é outra coisa, professora. não, não pode ser outra coisa, não. Como é que dá o mesmo nome para duas coisas diferentes? É a mesma coisa. Essa coisa aqui saiu disso aqui. O que você pegou? Você pegou o delta lambda aqui, ó, e passou para cá dividindo. Ficou m dividido por n d cosseno de teta. Uhum. Aqui. Passou o lambda para baixo dividindo e ficou o m em cima, né, para cada ordem. Uhum. De cosseno de teta. Foi daqui que saiu. Daqui. Tá, tá, tá. Entendi. Tá bom, tá bom, tá bom. Entendi, entendi. Que aqui é meio estranho, né? Eu achei estranho. Você acha estranho? Eu acho estranho. Porque eu calculo um, uma dispersão separada e eu calculo a dispersão com o outro. Entendeu? Eu achei estranho. Mas tudo bem. O importante é entender a ideia. Calcula. Eu não estou entendendo esse negócio de dispersão separada e com o outro, não. Não, porque assim, ó, deixa eu ver se eu consigo passar a ideia direito que eu estou querendo mostrar. É que assim, tu pode calcular a dispersão com as medidas daquele comprimento de onda, né? Então você tem a ordem daquele comprimento de onda, você tem a distância lá das fendas e o ângulo θ que ele vai ter, o cosseno do ângulo θ que ele vai ter.
Desse São, aqui. são características daquele comprimento de onda, certo? Igual a gente fez aqui, que você está dizendo. Isso, exato. Só que pela definição, tu vai usar um outro comprimento de onda, né? Tu, Não, mas a definição saiu disso aqui, ó. não, só se for isso mesmo. É porque esse delta, a definição saiu daí? Sim, saiu daqui. Pegou o lambda e passou para cá dividindo, ó. Fica ND cosseno de teta. Olha lá. D cosseno de teta. O que tá me confundindo é esse de cima aí. Hum? Abaixo do conceito aí que tá esse delta, delta teta, delta gama, entendeu? Eu tô achando. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. É porque esse delta teta, delta gama que confunde, porque se a dispersão é um valor, né, que a gente associa a um comprimento de onda, então por que que eu estou misturando o outro comprimento de onda junto na definição, entendeu? Entendi. Deixa eu abrir uma coisa aqui. O quadro. Porque se assim, pela essa definição, essa fórmula aí, a ideia a dispersão seria uma unidade que fosse par, né, relacionada a dois comprimentos de onda. Deixa eu abrir a luz aqui. Apareceu aí? Apareceu, né? Pareceu. Tá aparecendo. Só pegar a mesinha aqui. Com o mouse é dureza de escrever nesse negócio. É. Deixa eu- Ó, a gente definiu lá. A gente definiu lá. Primeiro a gente viu a separação entre os máximos, né? Que era D seno de teta M gama. igual a M lambda, né? Isso, é. Aí o que a gente fez? A gente queria saber a largura de linha. Então seria N, que é o número de ranhuras lá na rede de fração, D seno aí do delta teta, né, para cada M, né, igual a lambda, né, que é naquela figura que você vê assim, tem um montão de coisinhas, né, e aí cada um desses aqui vai estar com o ângulo teta aqui, né, e aí você vai contar aqui o número N, né, de ranhuras, a distância entre uma ranhura e outra, né, e o delta teta seria aquela distância entre todos eles, né? Seria entre o primeiro aqui e o último lá embaixo. Então, esse daqui, né? Assim não, né? Assim. Esse daqui com ângulo de 90 aqui. Esse daqui seria o delta teta, né? De Ok. todos eles. E essa coisa aqui, ó, vai ser o número de ranhos vezes o D, já que D é cada um deles, né? Uhum. Certo?
Então, esse ND aqui, ó, é a distância total daqui de cima até lá embaixo, e o delta teta é o ângulo todo, entre, entre o primeiro e o último. Primeiro e o último. Aí, você tem que, considerando que esse delta teta aí vai ser pequeno, né? Então, você vai dizer que o delta teta é aproximadamente igual ao seno de delta teta, né? Porque se o teta é pequeno, o seno é praticamente igual. Então, você Uhum. vai falar que o delta teta, né? Substituindo aqui, ó, substituindo o delta teta aqui no lugar do seno, então o delta teta vai ser igual a lambda dividido por ND, ok? Certo. Certo. Aí, aqui que tem o pulo do gato, né? Daqui ele vai colocar lá, delta teta vai ser igual a lambda ND dividido por cosseno de teta. E aí eu falei para vocês que eu não ia demonstrar para vocês esse pulo do gato aqui. Mas deixa eu te mostrar aqui. Mas acho que dá para ter uma ideia, porque esse ND aí, esse lambda ND seria para o central, né? Que seria quando o cosseno fosse zero. E para os outros aí o cosseno ia alterar, né? Faz sentido. E quando é lambda ND sozinho, Isso, como o cosseno fosse zero, né? Aí seria o do central. isso, E o resto aí o cosseno ia alterar. isso, exatamente. Tá. Aí dessa meia largura que a gente entra na dispersão, que é aquela separação angular lá. Isso. Aí Então, depois ele chama esse lambda de delta lambda e passa para lá dividindo. então, deixa eu entender melhor. Então, como é que eu posso entender a definição dessa dispersão? Ah, como assim? Não entendi, Fabiano. É a separação entre os próprios comprimentos, é a separação entre as linhas É, que aquele comprimento, que esse comprimento vai ter? Então, ele vai ter várias listras, né? A separação entre essas listras, é isso? Quanto sim, maior a dispersão, maior essas listras vão ser separadas. exato, exato. Ah, ok. Como a gente fez aqui, ó. Como a gente fez aqui nesse, ó. Esse daqui, ó, tem uma dispersão maior. Ah, tá. Que a distância, olha, Ah, tá, ok. aqui, ó, 46, tá vendo? Ah, não, ok. Agora tá fazendo sentido. É porque eu olhei lá o delta lambda aí, e eu pensei que você estava comparando dois comprimentos de onda, né? Aí eu confundi tudo. Agora faz sentido. Não, eu não entendi, não, mas se você É entendeu, tá porque tudo lá bem. em cima, nessa fórmula que a gente achou da dispersão do m d cosseno, em cima tem o que é a Delta definição de teta dispersão. É, dividido aí, ó. delta não. Aí que me pegou, entendeu? Eu pensei que era a comparação entre dois componentes de onda. A separação, por exemplo, entre o primário de um e o primário do outro. Aí seria essa separação, entendeu? Eu pensei que era isso. Entendi. Mas ok, tá, eu entendi. O importante é que é isso. Hum, tá, e essa, com relação à resolução, professora, Resolução. a Sim. gente chega num valor, né? A gente usa o critério de... Hailov, como é que é? Reading. Rayleigh, né? A gente Sim, usa esse critério quando a gente acha esse valor. Por exemplo, eu achei uma resolução tal. Aí se for maior que o do Rayleigh, aí tá.
Aí é visível, se for menor, não ou não? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Pergunta de novo aí, deixa eu ver se eu entendi o que você Tá. vai dizer. Então, Aquele critério, esse aqui, né, que você está falando, isso aqui, ó. o da Cadê? que Esse, veio lá do orifício circular, né? esse. É. Então, aí, quando o teto é maior, é bem definido, não é isso? A gente consegue Uhum. enxergar por esse Aí você critério aí. consegue enxergar que tem duas E linhas tem assim. dois, isso. E quando é menor, não. Você não enxerga, Ok. aí parece que é uma só. Ok. Isso. Então, isso aí é um valor fixo para cada comprimento de onda. Ok. É, mas depende do D. Aham, ok. Depende do D. É fixo para, mas depende da situação, né? Assim, Mas esse esse D aí é a distância das das fendas, né? ranhuras, das fendas. Ok, ok. Isso, das fendas. Então, Tá. esse 1,22, ok. O lambda, ok. Mas o D muda se você mudar a fenda, a Aham, rede de difração. ok, ok. Então, mas e isso tem alguma ligação com com a resolução ou não? Com a resolução? Não, porque a resolução ela vai ser só o número de ranhuras vezes o M. Então, ela vai, não vai estar, não tem como você comparar, porque ela vai estar aqui, ó, ela é um número puro, né? Então, o que que é Em resolução, unidade. professor, então? Eu pensei que fosse uma coisa parecida. Pois é, podia ser, né? Mas se tivesse dado em ângulo, aí você podia comparar, mas não é não. Mas é assim, apesar de serem unidades diferentes, para passar a mesma ideia de definição, de você entender ali que são, no caso, traços diferentes? No caso aqui, ele só tá, porque assim, ó, por exemplo, daqui, desse primeiro para o segundo, né? Aqui Aham, deu 10.000, aqui deu 20.000. Aí o que que aconteceu daqui para cá? Aconteceu que o delta teta diminuiu. uhum, Se o delta teta diminuiu, eu diminuo a sobreposição desse com esse. E, consequentemente, eu consigo definir melhor. Vai ter uma relação com isso aqui, mas é uma relação indireta, não dá para você comparar assim aham, numericamente, né? numericamente. Isso. Entendi. Mas, assim, de certa forma, é a mesma ideia, né? Quanto maior a resolução, melhor dá para definir as duas linhas. Quanto Isso, menor, porque a resolução, quando ela aumenta, olha, esse aqui está gordinho, esse aqui está mais magrinho, tá vendo? sim. Se eles estão mais gordinhos, eles vão se sobrepor mais. Se eles estão mais magrinhos, você vai conseguir distinguir melhor, porque ele vai ter menos sobreposição um em cima do outro, Sim, sim, ok. Ok, né? ok. A gente pode resolver a última, que tem até ligação com isso, para ficar claro? Desse aqui, Esse aí. esse aqui, a figura abaixo mostra uma vista ampliada dos pontos coloridos de uma pintura pontilhista, supondo que a distância média entre os centros dos pontos seja de igual a 2 milímetros e que o diâmetro da pupila do observador seja de 1,5 milímetros, a melhor separação entre os pontos que o olho pode resolver é dada pelo critério de Rayleigh. Qual é a menor distância de observação para a qual os pontos não podem ser resolvidos para nenhuma cor? Nenhuma cor. Então, você vai usar o critério de Rayleigh, né? Uhum. Cadê o Jumbo? Está aqui.
Então, vamos lá. Então, você vai usar o critério, né? Vai ser θr igual a 1,22 lambda dividido por d, né? Uhum. Aí, como é que você vai achar o θ, né? Quem é o θ? O θ, ele vai ser, você vai medir ele assim, ó. Pode ser tipo o seno daí do L com. Aqui, ele tá aqui embaixo, né? Já tá até aqui, ó. O teto tá aqui, o observador tá aqui, e aí você tem aqui o D grande e aqui o L, né? E o teto tá aqui. Então, isso aqui é né? Se você passa o L aqui no meio, ó, você vai ter um, um, um triângulo retângulo, né? Mas o teto é bem pequeno, então você pode dizer que seno de teto é igual a teta, e aí Sim. você põe aqui, ó. Deixa eu tirar essa interrogação aqui. Seno de teta igual a teta, então você vai pôr lá, ó, o teta igual a D dividido por L, Certo. certo? E aí, então, quem que é esse L? O L é essa distância aí, né? Do observador para os pontos. Isso, então você vai igualar essas duas coisas. Então vai ficar 1,22 lambda dividido por D DL. igual a D dividido por L, né? E Certo. aí ele quer saber a distância, né? O que ele quer saber? A menor distância. A menor distância de observação para qual os pontos não podem ser resolvidos, né? Então, ele quer a menor distância. Então, vamos separar o L aqui. Então, vai ficar L igual a D grande, D pequeno, né? Estou passando esse para Uhum. lá e esse para cá. 1,22 Dividido lambda. por 1,22 vezes o lambda, né? Ok. E aí você vai substituir os valores. Aí qual que é a dúvida aqui? A dúvida é qual o comprimento de onda que eu vou colocar, né? Sim. Aí o que que Seria você vai fazer? O, o maior e o menor comprimento de onda, né? Aí você pega os extremos, né? O azul e o vermelho. Sim. Aí o que que vai acontecer? Bom, se você não tiver ideia, sempre que ele falar o menor de alguma coisa assim, você vai para a luz visível, né? Você vai Uhum. experimentar os dois extremos, porque aí o resto vai estar entre os dois valores, entre os dois resultados. E aí Sim. você pega o que der o menor resultado. No caso aqui, o menor vai ser o comprimento de onda da, de 400 nanômetros. Esse que vai ser o menor. Deixa eu botar isso para cá. Aqui, ó. O lambda é de 400 nanômetros. Mas se você não soubesse, se você podia, aí você experimentava no outro extremo, que seria em torno de 600, né, nanômetros. Você vai experimentar os dois extremos, o azul e o vermelho. Uhum. Ele está perguntando qual é a menor distância. Qual é a pergunta? A menor distância que nenhuma cor pode ser resolvida, né? Eu acho que Menor é a menor distância, separação dos pontos. a Eu menor acho que distância de observação para qual? A menor distância de observação é o D, é o L. O D ele te deu aqui, que é 2 é. milímetros, para o qual os pontos
não podem ser resolvidos para nenhuma cor. Então, se ele está falando nenhuma cor, então você vai pegar os extremos, né? De Aham. azul e vermelho. Aí, no caso aqui, aí você calcula, aí se substitui lá, Entendi, entendi. calcula. Só que Eu aí, pego a maior. Se a maior não consegue, né? só que aqui ele tá um sobre lambda, então você já pode pensar que É que se não resolve para maior, para menor também não vai resolver. Menor acho que ele não vai resolver, não é isso? Não, é isso, o contrário, né? isso, É o exato. contrário. Então aqui vai ser o D era quanto? 2. Quanto maior o comprimento de onda, mais difícil de resolver, é isso? Quanto maior o comprimento de onda, mais difícil de resolver. Acho que que é inversamente proporcional. Exatamente, inversamente proporcional. Era quanto lá? Cadê? 2 milímetros. 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Entendi. Aí aqui é era quanto lá? 1,5 milímetros. 1,5 milímetros, que é o D, né? A distância. Sim. O Dzinho. Vezes 1,5 vezes 10 a menos 3. Né? Aqui é da pupila, né? E aqui é a Sim. comparação entre os pontos. Divide por 1,22 vezes 400 vezes 10 a menos 9. Então, e como é que eu vou saber que ele vai conseguir e não vai conseguir resolver? Ah, não. Porque essa daqui é o critério de Rayleigh. Só eu tenho que calcular antes só o critério, né, para ter o padrão. Você vai calcular. Você pode calcular isso aqui e depois jogar para lá, não tem problema. Ou então você faz igual a gente fez, a gente igualou aqui, ó. A gente igualou que esse θ é igual ao de Rayleigh. Quando a gente igualou esses dois caras, a gente já está dizendo que é a menor distância que vai dar para resolver, porque Sim, sim, esse entendi. cara mede isso, né? Esse cara, Ah, entendi. Sim, né? Aí faz essa conta aí e vê quanto que dá. sim, entendi. Faz todo sentido. Que mais? Eu acho que é isso, professor. Isso. Esses conselhos que, como a gente vê rápido, né? Às vezes é difícil de absorver algumas coisas. Mas é porque esse negócio é assim mesmo. Eu não É, gosto muito até, de ótica, não. até o livro é meio vago às vezes, né? Ele joga as Sim, coisas assim. eu. Meu Deus, coisa estranha. Mas tudo bem, eu fiz os exercícios. Eu acho que é só uma questão de acostumar com o conceito. Com os conceitos, são muitos conceitos, né? E aí São, acaba que. e você não trabalha muito bem em cada um, entendeu? Você toca neles assim. Mas eu entendi a questão da dispersão que eu confundi. Tá entendido. Então tá bom. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vê aí. Acho que não. Deixa eu ver. Aí eu tenho que pôr esse questionário, né? E na semana, no fim de semana, o de revisão. Quarta-feira tem aula, não, né? Ela falou que não ia Não, poder. não, quarta-feira não vai ter aula, não. Quarta-feira vai ter o questionário, né? Que a gente É, combinou. revisão vai ser só de ótica, ótica e interferência, né? O questionário, vamos olhar aqui o roteiro. Unidade 5 até a unidade 8. Então, é ótica geométrica, imagens, interferência de fração. Beleza, ok. Toda essa parte de ótica que vai entrar. Ok.
Eu acho que é isso. Eu tava vendo as outras aulas gravadas. Eu tô ficando com a voz travada, tô falando para dentro. Meu Deus, você fala direito. Então deve estar com raiva de mim, que eu for. Mas tá bom. Eu acho que é isso, não tem. Qualquer coisa eu mando um e-mail. Qualquer coisa você manda um e-mail, tá ótimo. Tá bom? Não tem problema não. Bom. A senhora vai ver as notas aí depois, né? Amanhã eu tirei o dia para fazer isso. Eu nem vou dar aula para o pessoal da manhã, porque eles têm que Muita fazer a coisa. revisão, vou tirar a dúvida deles na quinta. Eu vou ficar Tá amanhã o bom. dia todo por conta disso, que vai dar um certo trabalho. É, dá, imagino. Bom, então vou deixar a senhora em paz. Tá bom? Bom dia pra senhora. Obrigado. Bom Obrigado dia, pela atenção. Pedro. Nada. Tchau.